Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu tô aqui com essa pessoa, esse convidado especial, que é Caru, meu colega de profissão, né? Psicólogo, poeta desvairado. E que tá aqui hoje pra falar um pouco sobre como que foi a transição, o começo, a transição hormonal, né? Porque em transição a gente já chegou à conclusão há poucos minutos atrás que a gente tá desde que nasceu. Sim. Como que foi iniciar a transição hormonal e como ele se sentiu e esse processo de pertencimento, né? De como ele, nesse processo de começar a fazer a hormonioterapia, ele teve aí um insight de pertencimento ao mundo que, enfim, uma história muito bonita que ele vai contar agora pra nós. Bonitinho você dizer que é uma história bonita. Me senti naqueles programas, sabe? Tipo Faustão. A pessoa de ontem conta uma história bonita, assim, sabe? De vida e tal, as pessoas choram, enfim. Não acho que as pessoas vão chorar necessariamente com o que eu vou dizer. Mas, na verdade, essa brisa, assim, sobre a hormonização e esse sentimento de pertencer ao mundo, é por conta de uma brisa que eu tô tentando dar um nome, assim, que é do muro. Que eu fiz até uma elaboração com o Muro de Berlim, mas sem chamar de Muro de Berlim, sei lá do que eu vou chamar isso ainda. Muro de Caru, talvez, não sei. Chegarei a este nível de elaboração, mas talvez seja porque o muro é sobre mim e é dentro de mim. Mas enfim, é que eu tinha uma brisa antes da transição de que tinha um muro que me separava do mundo. Que eu não conseguia caber no mundo porque tinha esse muro entre eu e ele. E eu sabia que eu podia ser muita coisa, mas eu sentia que meu corpo não conseguia ser tudo que ele podia ser. Isso antes da testosterona, explicitamente. Um pouco também antes de eu reconhecer e conseguir assumir minha transgeneridade. Mas assim, sentir que essa barreira caiu para eu viver o mundo e toda a minha potência poder caber no meu corpo efetivamente, isso só aconteceu depois que eu comecei a tomar testosterona. Óbvio que tem uma implicação biológica disso, né? Não posso dizer que não tem, ou tipo, enfim, N mil coisas que podem acontecer biologicamente no meu corpo. Mas para além disso, tem em como eu vivo a vida a partir da testosterona. Porque ela me deixa muito mais vivo. Tipo assim, a testosterona deixa a gente muito mais disposto pro mundo, né? E essa é uma coisa que muda paradigmaticamente a minha relação com o mundo. E a partir disso eu consigo começar a recitar, eu consigo me assumir enquanto poeta, eu consigo legitimar as minhas produções, eu consigo me reconhecer enquanto profissional psi, que eu entendo enquanto capaz, decente, tipo assim, né, ético. Isso tudo acontece no momento em que eu me vejo vivo, em que eu me sinto vivo, que foi o momento em que essa parede quebrou, no momento em que eu reconheci o meu corpo como um corpo que tem desejo e um corpo que tem um desejo pela testosterona, assim. Que eu fui entender que era o desejo pela testosterona quando eu tomei a testosterona, tá? Tipo, não foi assim, nossa, pá, eu quero a testosterona. Mas quando eu tomei ela e eu fui sentindo o que ela causava no meu corpo, ela causava coisas que eu desejava desse corpo. Foi uma experiência, né? Foi no encontro. Foi no encontro total, foi tipo assim, descobrir qual é a minha droga, aquela droga que brilha teu olhar, assim. Tem gente que tem a sua droga que brilha o olho. Tá, essa é a nossa. Exato. Talvez isso seja o que está suprindo uma demanda e uma necessidade de pertencer no mundo. Não estou dizendo que a minha melhor forma de pertencer no mundo são com todos os signos masculinos, né? Ou fisionomias masculinas. Mas o que a testosterona proporcionou para o meu corpo, emocionalmente, psiquicamente, porque é um hormônio, então vai mexer na composição hormonal e química do corpo, o que ela me proporcionou, assim, infinitamente me possibilitou tocar o mundo do jeito que eu sempre desejei tocar. É como se, enfim, o meu corpo tivesse a capacidade de canalizar toda a potência que eu sei que hoje eu sou, e eu sei que eu sou porque eu ajo no mundo assim. Tipo, simplesmente pelo ato do fazer da experiência desse corpo. E isso tá te deixando feliz também, né? Muito Você tá conseguindo viver, né? Você tá conseguindo fazer coisas, né? Colocar no mundo, né? Exercer uma presença. Isso é muito legal.
E é louco que isso que a gente está dizendo, né, de exercer uma presença, de ter corpo, né, porque a gente está falando de propriedade, é lido no mundo como identidade, né? Olha que doido, um monte de coisas que a gente disse, que você disse aqui, que daí seria lido como identidade, e não é, né, porque não é limitador, né? Zero limitador, na verdade, é reconhecer que a gente é a constância. Sim, nossa, isso é muito tenso mesmo. Nós somos constância, nós somos o que finda, o caos dado, a tensão. A gente... Identidade, óbvio que por isso o desejo de identidade, eu imagino, assim, né? Supondo. Uhum. Porque é muito angustiante estar nesse não lugar constantemente. Porém, contudo, todavia, esse não lugar é uma pertença maravilhosa também. Sim. Pelo menos eu acho. Porque é como seguir o fluxo. É reconhecer que a vida é fluxo. Que ela passa e ela vai sempre desaguar em alguma coisa, ou não vai desaguar em nada, ou vai seguir fluxos que não vão ter pedras, ou vão ter, tipo assim, né? Reconhecer que a nossa vida é um fluxo diário, tipo o ritmo do rio, é uma coisa muito importante. E eu não falo só isso no que tange os corpos trans, que eu acho que os corpos trans, eles denunciam a necessidade de que a gente reconheça a vida enquanto fluxo. Porque não tem um fim para um corpo trans. Apesar de se criar a lógica de que sim, existe, quando você atinge o ápice da passividade, digamos assim, nós, enquanto corpos trans, nós sabemos que não tem um fim para aquilo que a gente chama de transição. É um viver, um constante, um redescobrir o corpo, né? E eu acho que isso não só é importante para o corpo trans, como é importante para a gente discutir saúde mental das pessoas no geral, inclusive das pessoas cis. E eu acho que o meu processo com a testosterona, ele vem muito relacionado com o processo de autocuidado da minha saúde mental. Porque eu sentia que eu não conseguia ter uma saúde mental efetiva no mundo antes da testosterona, porque eu sentia essa parede e que, consequentemente, ela fazia com que eu me sentisse muito menor do que de fato eu sou, né? Então, assim, a minha saúde mental estava constantemente prejudicada por eu sentir que eu não cabia no mundo, por eu sentir que eu não era capaz de estar no mundo, porque o meu corpo não conseguia exercer toda a potência que eu enxergo em mim, que eu reconheço em mim hoje. Eu só sentia um vislumbre, sabe? Assim, um vislumbre que eu sabia que estava lá dentro. Eu sabia, mas eu não tinha as ferramentas para colocar no mundo. Por isso também eu acho que tem uma relação com a testosterona, uma relação química, biológica do meu corpo, né? De você diminui a progesterona, né? Enfim, sim. E isso faz com que eu, eventualmente, na verdade, todas as pessoas que tomam testosterona, né? Nos tornemos menos passivos. Né? Então a gente se relaciona com o mundo de uma forma muito mais à flor da pele, principalmente no início, né, da testosterona, que acho que com o tempo a gente aprende a lidar com esses fenômenos no nosso corpo, psiquicamente, né? Porque é novo, né? Você sai de um lugar de passividade extrema, né, para ir para um lugar de atividade, e daí você... Como fazer isso, né? É descobrir novas ferramentas de lidar com o que se sente, assim, num outro lugar, e não só falando num lugar do que é o masculino, mas um lugar de uma nova coisa no seu corpo. E aí você vai... Meu Deus! É muito louco como a sociedade só nos oferece ferramentas dirigidas a uma masculinidade específica. Sim. Quando a gente relata alguns processos de sofrimento, alguns processos afetivos, às vezes nem de sofrimento, mas afetivos mesmo. A sociedade tradicionalmente oferece ferramentas muito da masculinidade tóxica para lidar com algumas coisas desses afetos. E eu acho que isso é uma questão. Porque é provocar também, nós que somos corpos trans também, buscar de forma criativa novas formas de agir no mundo. E isso é extremamente difícil. E eu atrelo muito isso à minha caída, né? Porque eu tinha muito medo ainda que a necessidade de quebrar essa parede que eu sentia, porque eu sabia que no momento que ela caísse, eu ia ter de ser muito criativo para aprender a lidar com o mundo de novo. A lidar com coisas que antes eu já lidava. Então hoje em dia eu digo, depois da T, que é como se eu tivesse 14 anos com 24. É essa sensação. Como ser um menino de 14 anos, só que com a vivência de um menino de 24. Porque eu sou um menino, às vezes eu tenho essa sensação. Que eu ainda não sou o homem, entendeu? Eu sou um menino.
um menino transviado. Um menino transviado, um poeta, uma criança no sentido mais potente do que pode ser isso. Porque a partir do momento que o muro caiu e que eu pude olhar para o que tinha de potente em mim, eu pude ser o todo que eu sei que eu sou capaz de ser. E isso acontece na minha vida a partir do momento que eu tomo a testosterona. Não exclusivamente, volto a dizer, delegando isso ao biológico, mas sim delegando ao que é a totalidade de um corpo, que ele é do biológico ao mental, ao psíquico, tá tudo aqui, ó, intimamente ligado. Acho que é um pouco do que eu posso contribuir sobre o assunto de você iniciar a harmonização e, enfim, essa experiência com o corpo. Você deu vários ganchos ali pra gente pensar outros vídeos, aí a gente vai voltar mais vezes. Ai, com certeza. Mas viu que história bonita? Não tem nem o que dizer. O que eu posso dizer depois disso? Gente, pra quem tá aqui pela primeira vez, não esquece de dar curtir, de dar like, né, de compartilhar. E eu vou deixar as redes sociais do Caru também pra vocês, quem quiser seguir, fazer pergunta e conhecer essa pessoa maravilhosa. Vai ficar aí os links, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, gente.